Olá, eu sou o Ivan e você está no gestãodaprodução.net, um site que reúne aí diversas informações relacionadas à gestão da produção. Acesse o site, você vai encontrar diverso material lá. Nesse momento, nós estamos no curso de logística, então vamos para mais um tópico. No último tópico, nós falamos de controle de estoques. Como que a gente vai administrar esse estoque garantindo que não haja falta de material? Para isso, é preciso determinar o que nós chamamos de estoque de segurança. Ele vai me proteger contra a falta de material e ele também está associado ao momento que eu tenho que realizar um pedido para reabastecer esse estoque e eu não correr esse risco. Tudo certo? Aula de hoje, continuando, nós vamos então, já que eu defini o momento de realizar o pedido e eu tenho a quantidade que me protege, vamos agora então determinar desse pedido, quando ele for realizado, quanto eu devo pedir? Eu posso pedir qualquer quantidade, né? Mas existe uma teoria chamada de lote econômico de compras, ou LEC, que ela assume alguns conceitos e, baseado nisso, determina o que seria uma quantidade ideal a se pedir. No momento de realizar o pedido, seria a quantidade ideal. Em teoria, seguindo as ideias do lote econômico, você deve realizar pedidos com essa quantidade, porque ao longo do tempo, isso levará você a ter menos custos para administrar o seu estoque. Tudo certo? Então vamos lá. Bom, a teoria do lote econômico de compras, então veja, né? Ela é uma teoria e ela assume algumas premissas para que ela seja válida, tudo bem? E, na maioria das vezes, talvez estas premissas que ela assuma não sejam tão aderentes à realidade, né? Então, entre aspas, essa teoria ela está um pouco distorcida do que é o comum nós encontrarmos no dia a dia, na realidade. Mas, apesar disso, ela é um ponto de partida que nos ajuda, assim, a ter uma noção do que seria, né, baseado nela, uma quantidade ideal a ser pedida. Na maioria das vezes é difícil, né, a gente conseguir trabalhar exatamente com esta quantidade definida pela teoria. Mas, como eu disse, ela servirá ao menos como um ponto de referência para saber qual seria a quantidade ideal que, baseado nela, me levaria a menores custos ao longo do tempo. Custos para administrar o estoque. Tudo bem? Então é isso. Ela vai determinar quanto eu devo pedir no momento de realizar o pedido, quanto eu devo pedir. É isso que a teoria do lote econômico de compras define, que nós chamamos comumente de LEC, o LEC, certo? LEC, LEC. Muito bem. Como eu disse, ela presume, ela assume que algumas premissas que não estão tão aderentes à realidade, mas ela vai ajudar a gente a chegar nessa ideia aí. Quais são essas premissas? Então, ó, para eu aplicar o lote econômico de compras, ela admite que a demanda é constante e uniforme ao longo do tempo. Tá certo? A gente já viu lá atrás que a demanda não é constante, né? Ela se altera ao longo do tempo. Mas da mesma forma que quando eu mostrei isso, baseado lá no gráfico dente de serra, que a gente vai voltar a ver, lembra o gráfico inicial? Ele tinha a demanda constante. Então a gente parte dessa premissa para determinar o lote econômico de compras. Tudo certo? Vai haver uma pequena distorção em relação à realidade, mas é algo que a gente pode fundamentar, ao menos para modelar desta forma aqui. Tudo bem? Outra coisa, ela diz o seguinte, né? Eu preciso, né, para aplicar ela. Então ela assume que, ó, o custo e o tempo de atendimento dos pedidos também são constantes e são independentes da quantidade comprada. Ou seja, sempre que eu realizar um pedido, vai custar a mesma coisa e eu vou pedir a mesma coisa. E esse custo vai valer para uma unidade ou para 1000 unidades.
Tudo bem? Então, mais uma premissa que ela assume aí. E, finalmente, que o custo de manutenção do estoque vai se basear no estoque médio, a gente já falou disso, a gente vai voltar a falar aqui, e esse custo também é constante, ele não se altera, ele vai ser sempre igual ao longo do tempo. Tudo bem? Então, como eu disse, são pressupostos que são um pouco, não são tão aderentes à realidade, mas eles estão próximo do que talvez seria a realidade. Baseado nessas ideias, a gente consegue então definir esse cara que seria uma quantidade ideal a se comprar. Como eu disse, ele dificilmente vai ser possível pôr em prática, mas ele é uma referência. Tudo bem? Então vamos lá. Para determinar esse lote econômico de compras, nós vamos assumir dois custos e a gente vai entender aqui. Lá no início, a gente tinha dividido a administração do estoque em quatro custos diferentes. Todo mundo lembra lá? Então, ó, o custo de capital, o custo de pessoal, o custo predial, que é da instalação, certo? E, finalmente, o custo de manutenção. Tudo certo? A gente dividiu ó, eu tenho um estoque, então eu tenho que pagar essas quatro coisas, ok? Aqui, para seguir o que é comumente utilizado na literatura, esses quatro custos vão ser resumidos em um somente, certo? Esse único custo eu vou chamar, aqui a gente chamava de custos de estoque, né? Que era dividido nessas quatro partes. Agora, ao invés disso, eu vou dizer que esses quatro custos são um, que é onde a gente chegava lá, lembra? O custo por unidade por mês. Só que agora eu vou chamar esse custo de manutenção. E vejam, aí não confundam, né? Lá dentro desses quatro custos, eu tinha um cara que eu chamava de custo de manutenção, que eram os custos diversos, né? Com seguro, com energia, etc. Todos os custos diversos que eu preciso arcar para que o estoque continue funcionando ao longo do tempo, tudo bem? Só que agora eu resumi esses quatro caras em um e eu usei esse nome, mas esse custo de manutenção não é esse. Esse aqui é só uma parcela, né? Esse custo de manutenção que a gente vai chamar aqui no lote econômico de compras, na verdade ele se refere aos quatro em conjunto. Tudo bem? Então, feita essa caracterização aí, quando agora, nesse momento, quando a gente falar de custo de manutenção, a gente não está se referindo somente a esse. A gente está se referindo ao conjunto, aos quatro juntos. Tudo certo? Muito bem, então esse custo de manutenção vai ser esse custo geral que eu tenho, que a gente já falou, para administrar o nosso estoque. Tudo bem? Muito bem. E o outro custo é, bom, eu tenho custo para ter o estoque lá, mas para o estoque existir ali, as unidades estarem ali disponíveis, eu tenho que ter comprado elas. E para eu comprar os itens, eu tenho algum custo administrativo, né? Eu vou ter pessoas que trabalham com isso, os compradores, eu pago eles. Eles gastam tempo para realizar pedido, para fazer pesquisas, etc. E quando eu faço o pedido, normalmente eu tenho que pagar pelo frete para ele chegar até mim. Tudo bem? Para que esses itens cheguem até o meu estoque. Então, quando esses itens estão no meu estoque, eu tenho o custo de manutenção, que são todos esses custos gerais. Agora, para esses itens chegarem até mim, eu vou ter o que nós chamamos de custo de pedido. Então, para um montante de materiais chegar até o meu estoque, eu vou ter custos de transporte, custos administrativos das pessoas que trabalham com isso. Então, eu tenho alguns custos que são necessários para que o material chegue até mim. Tudo certo? Então, para o lote econômico de compras, agora a gente vai falar nesses dois custos. O custo geral do estoque, de mantê-lo, que aqui a gente está chamando de custo de manutenção, e o custo para que as peças estejam disponibilizadas lá no meu estoque.
estejam ali disponíveis. Tudo certo? Que vai envolver o custo de realizar o pedido, que eu tenho que pagar pessoal, material, energia que trabalham, né, geralmente em compras, e o custo do transporte, do frete, para que esses materiais cheguem até mim. Tudo certo? Então, teremos esses dois custos, que nós vamos resumir como CM e CP. Tudo certo? Para isso, novamente, para a gente aplicar essa teoria, a gente vai considerar uma amostra de dados maiores, no sentido de, já falamos disso, eu vou considerar os custos ao longo de um ano. Então, é um período maior para que eu tenha uma noção melhor desses custos e possa aplicar a teoria de forma mais efetiva. Então, geralmente, a gente sempre trabalha com um ano, custos anuais. Tudo certo? Bom, para continuar entendendo o lote econômico de compras, vamos retornar ao diagrama dente de serra. Todos se lembram lá? Então vamos lá. O gráfico dente de serra, né? Bom, ele aqui, né? Todo mundo lembra. Coloquei ele aqui de novo. Ó, lembra? Demanda constante. O lote econômico de compras assume a demanda constante. Está aqui, já conhecemos. A quantidade comprada, lembram lá? Essa aqui é a quantidade que eu compro sempre. E é disso que a gente está falando aqui no lote econômico de compras, né? Quanto eu devo comprar quando eu faço um pedido. Então, o lote econômico de compras é exatamente essa quantidade aqui. Eu posso comprar qualquer quantidade, esquecer pode ser qualquer quantidade. Mas, me baseando nessa teoria, eu vou determinar uma quantidade que eu vou chamar de leque, que seria a quantidade mais econômica para eu comprar ao longo do tempo. Tudo certo? Aí, novamente, já falamos disso, né? A quantidade média que eu tenho em estoque é metade do que eu compro, lembram lá? Metade do que eu compro. Por quê? Às vezes eu tenho mais, às vezes eu tenho menos. Então, a quantidade média é o que eu compro dividido por 2. Tudo bem? E aqui eu coloquei, né, a ideia, a gente colocou de estoque de segurança, seria essa faixa adicional. Adicionei aqui, lembram lá? O consumo constante me levaria ao zero aqui. Mas se eu tiver qualquer variação, eu corro o risco de ficar sem. Então eu tenho essa quantidade adicional que me protege de faltas. Tudo bem? Então são essas características, lembrando aqui do nosso diagrama dente de serra, que descreve o comportamento dos estoques. Tudo certo? Por que nós voltamos nele? Porque nós temos que desenhar, né, identificar aqui outro comportamento, que estão vinculados àqueles dois custos que eu falei do início, que a gente vai tratar agora, né? O custo do pedido, que é o custo para os materiais chegarem até o meu estoque, estarem disponíveis ali, e quando esses materiais chegam no meu estoque, eu tenho lá o que a gente já conhece, que são os custos administrativos, os custos de manutenção. Que lembram lá? Aqui dentro estão os quatro, aqueles quatro. Tudo bem? Então, pensando nesses dois custos, vejam, custos de estoque, aqui o de manutenção e aqui para o material chegar. Tudo bem? Vamos ver o que acontece quando a gente altera a quantidade comprada. Não é isso que a gente vai fazer aqui, vai determinar com o lote econômico de compras a quantidade comprada, ou seja, aqui o QC. Tudo bem? Então, vamos ver duas situações. Quando a quantidade que eu compro é grande, então representei aqui, é tudo isso. E quando a quantidade que eu compro é pequena, comparada ao outro, certo? É menor. Então aqui eu tenho uma quantidade comprada maior. Deixa eu tirar aquele risco dali que ele vai atrapalhar. Esse aqui. Pronto. Essa situação eu tenho uma quantidade comprada maior. E nessa situação eu tenho uma quantidade comprada menor. Tudo bem?
Então vamos compará-las em relação ao comportamento destes dois custos aqui, o de pedido e o de manutenção. Então eu vou comparar os custos em relação à quantidade que eu compro a cada pedido. Tudo bem? Então vamos lá o que acontece, ó. Vamos considerar, como eu disse, o período de um ano. Então vamos dizer que esses gráficos aqui, o tempo, ele é referente a um ano. Tudo bem? Ambos. O que nós temos aqui no primeiro gráfico? Bom, nesse primeiro gráfico, a quantidade que eu compro é maior, é grande, então eu compro muito. Eu compro muito, e aí eu tenho consumo constante. Lá, em algum momento eu pedi mais. Aqui não está mostrando o ponto de pedido, né? Porque não é a intenção aqui, não é o intuito. E aí, abasteci meu estoque, tá certo? Consumi ao longo do tempo, abasteci meu estoque. E assim por diante, né? Até o fim do ano. Então, vamos imaginar aqui. Ó, nessa situação, eu vou considerar aqui, ó. Aqui eu fiz um primeiro pedido, tá? Para abastecer isso aqui, tá certo? Então, aqui eu tenho um pedido que foi feito para esse material chegar. Aqui foi outro pedido, o segundo, que eu pedi, e aqui é a quantidade que chegou, que eu abasteci, que é a quantidade comprada, certo? Aqui é outro, 3, 4 pedidos, 5 pedidos, 6 pedidos. Tudo certo? Então, ao longo de um ano, nesse exemplo, quantos pedidos eu fiz? 6. 6 pedidos. Tudo certo? Vamos fazer de conta que esse pedido custa R$ 1. R$ 1. É o custo administrativo das pessoas de compra e do frete, né? É só fictício aqui, só para a gente entender. Logo, se eu fiz 6 pedidos ao longo do ano, cada pedido custa R$ 1, então ao longo do ano eu gastei R$ 6 com pedidos, tá certo? Porque eu tenho que pagar o frete às pessoas, é isso aqui. Beleza. Mas olha o que acontece quando, ao invés de pedir aquela quantidade grande, eu peço quantidades menores. Então aqui o QC é menor, né? A gente colocou aqui, ó, o QC menor. O que acontece quando eu tenho um QC menor ao longo de um ano da mesma forma? Então eu tenho aqui, ó, lá o comportamento todo. Vamos ver os pedidos, né? Ó, aqui eu fiz um, né? Aqui eu fiz outro, aqui eu fiz outro. Quantos foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pedidos, tá certo? Comprei quantidades menores, mas em função de eu ter comprado quantidades menores, o meu estoque fica menor, né, ao longo do tempo, então eu tive que fazer mais pedidos. Quantos pedidos eu fiz aqui ao longo do ano? 12 pedidos. Cada pedido custa R$ 1. Então, ao longo desse ano, eu gastei com pedidos R$ 12. Tá certo? O que ficou claro aqui? Ó, quando eu peço grandes quantidades, eu gasto menos com pedidos do que quando eu peço pequenas quantidades, né? Do que aqui, pequenas quantidades. Esse cara aqui, tá certo? Quando eu pedi muito, eu gastei 6. Quando eu pedi uma quantidade grande, eu gastei 6 a cada pedido. E uma quantidade grande a cada pedido, e ao longo do ano eu gastei 6. Quando eu pedi uma quantidade pequena a cada pedido, ao longo do ano eu gastei 12, eu gastei mais. Então, se a gente pensar aqui, ó, tá? Parece que é mais vantajoso então eu pedir grandes quantidades, tá certo? Então, olha lá, ó. Grandes quantidades eu paguei menos no custo de pedido. Pequenas quantidades eu paguei mais no custo de pedido, ao longo de um ano. Tudo certo? Muito bem. Analisamos o custo de pedido. Agora vamos fazer a mesma coisa para o custo de manutenção. Deixa eu apagar um pouco da nossa bagunça aqui, para ficar mais fácil para entendermos. Então, custo de pedido entendido
Agora, custo de manutenção. Tá lá. Tá bom. Precisa mais, eu apago depois. Tá aqui. Manutenção. Então, vejam. O custo de manutenção está relacionado à quantidade de itens que eu tenho no meu estoque que eu tenho que administrar. Tá certo? Então, se meu estoque é grande, eu tenho mais itens para administrar, consequentemente, eu gasto mais dinheiro, né? Com seguro, com pessoas, com manutenção, com energia, etc. Se meu estoque é pequeno, eu tenho menos custos de manutenção, porque eu tenho menos pessoas, gasto menos energia, empenho menos material, lembra lá? Empenho menos dinheiro, né, em material, no custo de capital, e assim por diante. Preciso de um espaço menor. Muito bem. Ou seja, pensando no custo de manutenção, que envolve aqueles quatro caras, se meu estoque é grande, eu gasto muito. Se meu estoque é pequeno, eu gasto pouco, ok? E o que acontece nessas duas situações quando a gente pensa em custo de manutenção? Olha lá, vejam, quando eu pedi grandes quantidades, então os lotes que eu comprava, os pedidos eram grandes, como que fica meu estoque médio? Ó, o estoque médio, lembra lá, é metade do que eu compro. Então aqui, meu estoque médio é tudo isso aqui. Baseado nesse estoque médio, eu vou pagar os custos do meu estoque, tá certo? Em média, às vezes eu tenho mais, às vezes eu tenho menos, eu me baseio na média, que é esse custo médio, tá certo? Muito bem, então quando eu peço muito, meu estoque médio é grande. E quando eu peço pouco a cada pedido, aqui embaixo? Aí, o meu estoque médio fica bem menor, né? Ó, aqui, ó, comparado, né? Ó, a metade disso aqui. Então, aqui o estoque médio é só isso aqui, e aqui o estoque médio é tudo isso aqui, né? É muito mais. Então, quando eu peço muito, eu gasto muito. Quando eu peço pouco, eu gasto pouco com o estoque. É o inverso, né? Então vamos lá. Quando eu peço muito, meu estoque médio fica maior e aí eu gasto mais dinheiro. Eu tenho mais custos de manutenção do estoque. Quando eu peço pouco, meu estoque médio fica menor, então eu gasto menos dinheiro com o meu estoque. Tudo certo? Ou seja, vejam aqui, ficou o oposto, né? Para o custo de pedido, se eu peço muito, eu gasto menos ao longo do ano, e se eu peço pouco, eu gasto mais ao longo do ano, pensando no custo de pedido. Pensando no custo de manutenção, se eu peço muito, eu gasto mais ao longo do ano. E se eu peço pouco, eu gasto menos ao longo do ano. Então são comportamentos antagônicos aqui desses caras. Tudo bem? Logo, essa ideia desse comportamento antagônico vai nos levar a uma quantidade ideal. Ó, eu não posso pedir nem muito e eu não posso pedir nem pouco. Baseado na teoria do lote econômico de compras, eu vou ter uma quantidade ideal a pedir a cada vez que eu for comprar esse material no meu fornecedor. Tudo certo? Entendido essa ideia? Então agora vamos observar como ficariam estes custos. Ó, voltei aqui nos gráficos e aí lembrando, né? Estoque médio, o custo de manutenção, né? Que é aqueles quatro em conjunto, se baseia no estoque médio. Se o estoque médio é maior, eu vou gastar mais. Se o estoque médio é menor, eu vou gastar menos ao longo do tempo. E, novamente, o estoque médio é o quê? A quantidade que eu compro dividido por 2. Só que agora a gente adicionou o conceito do estoque de segurança, eu tenho mais o estoque de segurança, tudo bem? Aquela quantidade, entre aspas, virtual a mais que eu tenho no meu estoque. Tudo certo? Muito bem. E aí, como ficaria o custo que eu vou ter ao longo de um ano inteiro? Então, custo total,
ao longo do ano, mas relacionado aos pedidos. Então, o custo de pedido total ao longo do ano. Foi aquela continha que a gente fez, né? 6 pedidos vezes R$ 1, R$ 6. Tudo certo? Mas como que eu vou definir isso? Então, eu tenho que saber o custo de um pedido, o CP. A gente tinha definido como R$ 1. E a demanda anual, esse Dzão aqui é a demanda anual. Ou seja, quanto que eu consumi no total ao longo do ano. Então, só como exemplo, ó, imagine que eu consumi no total ao longo do ano 1.000 unidades. Então, ao longo do ano, eu consumi, né, ó, somando tudo aqui, eu consumi 1.000 unidades. Beleza. E qual que é a quantidade que eu peço? Ah, vamos dizer que eu estou pedindo, cada vez que eu vou pedir, eu peço de 100 em 100. 100 em 100. Então, ó, isso aqui é o D, isso aqui é o QC, não é? Opa, QC. Então, isso aqui, ó, D dividido por QC, o que que eu estou encontrando? Quantos pedidos eu faço no ano? Nesse exemplo aqui, bom, se eu consumo 1.000 ao longo do ano e os meus pedidos são de 100, 1.000 dividido por 100 é 10. Ou seja, eu vou fazer 10 pedidos de 100 unidades no ano, que deu esse total de 1.000 unidades no ano que eu consumi. Ou seja, eu fiz 10 pedidos. Então, essa conta aqui me define o número de pedidos e eu vou multiplicar pelo custo de um pedido. Tá certo? Com isso, eu acho o custo que eu tive com pedidos no total ao longo do ano. Tudo bem? Vocês lembram lá o que é o custo de pedido? É o custo administrativo mais o custo de transporte, de frete. Certo? E o custo que eu tenho para manter o estoque ao longo de um ano? Então, o custo total. Como que eu vou definir ele? Ó, então, eu tenho que saber o custo de manutenção de um item ao longo de um ano. Lembra lá quando a gente fez os custos do estoque? A gente fez para um mês. É a mesma coisa, só que para o ano. Ao invés de ser para um mês, é para o ano. Então, quanto que custa um item um ano inteiro dentro do meu estoque? Então, eu vou definir esse custo, que é o que a gente já fez lá atrás, e para eu saber quanto eu vou gastar no ano, eu vou me basear no meu estoque médio, não é? Que é o QC dividido por 2, que a gente já falou, né? Lembra lá aqui, ó, QC dividido por 2, só que agora eu adicionei mais o estoque de segurança. Por quê? Isso aqui vai ser a média do ano, né? Ó, isso aqui vai representar a média do ano mais o estoque de segurança, vezes quanto custa uma unidade um ano inteiro dentro do meu estoque. Aí eu acho quanto que eu vou gastar no total com a manutenção do estoque. Tudo bem? Então, total de custos de pedido, total de custos de manutenção. Ou seja, o custo total do ano, coloquei aqui CT, o custo total, eu tenho que pagar os dois, né? Tenho que pagar esse cara e tenho que pagar esse cara. A soma dos dois é o quanto eu vou gastar ao longo do ano com meu estoque. Custo administrativo, custo operacional, tá certo? Não é custo com materiais. Ou seja, o custo total é as duas parcelas, né? Ó, eu peguei isso aqui, tá aqui, e isso aqui, tá aqui. Então é um mais o outro. Simples assim, tudo bem? Peguei as duas parcelas e aqui o custo total de manutenção do meu estoque, né? O custo total para eu gerir o meu estoque ao longo do ano vai ser esse aqui, a soma dos dois. Então, lembra que a gente viu? Mas o comportamento de custos, vamos voltar, de pedido é um, e o comportamento dos custos de manutenção é outro, quando eu peço quantidades diferentes. E, no fim das contas, eu tenho que pagar os dois, tá certo? Vai ser meu custo para administrar o estoque ao longo do ano, para que os itens cheguem e saiam e eu tenha itens em estoque para não haver falta de material.
Bom, então, o que que eu vou buscar? Eu vou buscar uma conta que me leve ao menor custo possível aqui. Tudo bem? Ao menor custo possível aqui. Então, só para a gente entender, o que que eu vou fazer agora? Então, vamos simular. Simular para ver quanto que vai custar. Tudo bem? Então, vamos ao próximo aqui. Veja, o que que eu estou simulando? A quantidade que eu compro. Afinal, quanto que eu devo comprar? Porque lá no, pegando o ano todo, eu vou ter os custos totais de pedido e de manutenção, que vai dar quanto eu gasto no ano para manter os estoques funcionando. Tudo bem? Bom, tendo esse custo total, quanto que eu devo comprar? Então eu vim aqui e simulei. Então aqui é chutado. Simulei quantidades compradas. Então eu disse o seguinte, ó, e se eu comprar de 100 em 100 unidades? Como que fica? Ah, não. E se eu comprar de 150 em 150? Tá certo? Lembra lá, o que a gente estava variando é a quantidade que a gente compra. Então agora eu vou variar essa quantidade. Ah, não. E se eu comprar de 200 em 200? E assim por diante. Para que que eu vou testar esses caras assim? Porque a gente não tem o custo total. Eu quero saber, ó, se eu comprar de 100 em 100, quanto que eu gasto no fim do ano? Se eu comprar de 150 em 150, quanto que eu gasto no fim do ano para o estoque estar operacional? E assim por diante. Então, eu vou fazer essa simulação. Vamos lá. Para isso, eu assumi aqui, ó, são só valores, é só para ilustrativo, tá bom? Então, eu assumi aqui estes valores. Eu estou dizendo o seguinte, ó, o custo de um pedido é de R$ 15 para essa situação. O custo de manutenção de uma unidade ao longo de um ano no meu estoque é de R$ 3. Ou seja, uma unidade que fica um ano inteiro lá dentro do meu estoque parado, eu vou ter um custo com ela de R$ 3. Então são os nossos dois custos: o de pedido, que é para o material chegar, e o de manutenção, que é para o material ficar dentro do meu estoque, quanto que ele custa. E definir aqui que esse item eu tenho uma demanda anual, então esse Dzão aqui é uma demanda anual de 4.000 unidades. Então vamos lá simular. Diante desse cenário, como que ficariam os custos? Ó, o custo de manutenção é esse cara aqui. Então deixa eu simular aqui em cima. Lembra lá? É a formulazinha. Então ele diz que é o custo de manutenção, qual que é? R$ 3. Então eu vou por aqui 3 vezes o que? A quantidade que eu compro. E aqui eu vou simular primeiro com 100 unidades. Então, estou simulando, vou testar os outros depois. Então, a quantidade comprada que eu estou simulando aqui, inicialmente é 100. Então, 100. 100. Dividido por 2. Tá certo? Porque lembra lá, isso aqui é meu estoque médio. Como aqui a gente não mencionou, né? Não tem estoque de segurança, não colocou ali. Mas é isso, né? Se tivesse estoque de segurança, eu só somava aqui, né? Na formulazinha lá. Mas não tem. Ou seja, ó, se eu vou comprar de 100 em 100, o meu estoque médio ao longo do tempo, ao longo do ano, vai ser metade disso. Ou seja, 100 dividido por 2, 50. Então, em média, ao longo do ano, eu tenho 50 unidades no meu estoque. Logo, R$ 3 por unidade, em média 50 unidades. Então, o custo de manutenção do meu estoque, se eu ficar ao longo do ano pedindo de 100 em 100 unidades, o meu custo de manutenção vai ser R$ 150. Está aqui, né? 150. Tá certo? Beleza? Então esse é o custo de manutenção. E o custo de pedido total que eu vou ter ao longo do ano? A mesma história, né? Vamos simular aqui. Deixa eu fazer aqui embaixo. Custo de pedido é o custo de um pedido que eu defini lá como R$ 15. Então aqui 15
vezes a demanda anual. Demanda anual. Eu disse que a demanda anual é 4.000. Então, vezes 4.000. Está aqui. Dividido pela quantidade que eu compro. É sempre baseado na quantidade que eu compro. E nesse caso, eu estou simulando a quantidade que eu compro com 100 unidades. Então, dividido por 100. Ou seja, R$ 15 cada pedido. Se a minha demanda anual é de 4.000 e eu peço de 100 em 100, ao longo de um ano, eu vou fazer 40 pedidos, né? 4.000 dividido por 100, 40. 15 vezes 40 dá 600. Então, se eu pedir de 100 em 100 unidades, eu vou gastar com pedidos R$ 600. R$ 600. Tudo certo? Ou seja, no final, o que me importa aqui é o custo total. Qual que foi o custo total se eu pedir de 100 em 100? 150 mais 600 deu 750. Tudo certo? Tudo isso, ó, eu simulei com 100. Aí eu vim aqui e simulei com 150. Fiz todo esse processo, mas com valor 150. Ó, se eu pedir de 150 em 150, eu gasto ao longo do ano 225 com manutenção e 400 com pedido. No total, ao longo do ano, eu gasto 625. E assim por diante, com cada quantidade. De 200 em 200, gasto isso, isso, total isso. 250, 250, gasto com manutenção isso, pedido isso, total isso. E é isso, né? Para 300 também. Muito bem. Fizemos tudo isso para quê? Eu quero gastar pouco, lembra lá? Estou pensando em lote econômico de compras, a quantidade ideal para eu ter menos custos ao longo do ano para administrar o estoque, para garantir o fluxo, que os materiais chegam e que eu administre eles dentro do meu estoque. O que aconteceu aqui com o custo total? Ó, se eu pedir 100 em 100, eu vou gastar 750 ao longo do ano. Se eu pedir de 150 em 150, eu vou gastar 625. De 200 em 200, eu vou gastar 600. De 250 em 250, eu vou gastar ao longo do ano 615. 300 em 300, eu vou gastar ao longo do ano 650. Ou seja, baseado nestas simulações que eu fiz com estas quantidades, qual seria a quantidade ideal a eu pedir ao longo do ano, de modo a me levar a um menor custo total? Tá claro aí, né? Vocês já viram, ó. Se eu pedir de 200 em 200, é quando eu gasto a menor quantidade. Porque, ó, aqui eu estou gastando 625, aqui eu estou gastando 615, 600 é menor. Então, nessa simulação, a quantidade ideal para eu pedir seria 200 unidades. Pedindo de 200 em 200, ou seja, toda vez que eu for fazer um pedido, ao longo do ano eu vou gastar R$ 600. Se eu pedir outra quantidade, se eu pedir de 150 em 150, eu vou gastar mais dinheiro. Se eu pedir de 250 em 250, eu também vou gastar mais dinheiro. Certo? O que está acontecendo aqui? Ó, novamente, aquela curva que a gente já viu. Aqui ela está um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Vejam lá, ó. Aqui é a quantidade que eu vou pedir, né? Ó, QC. Então, eu estou simulando quantidades diferentes aqui. 50, 100. Lá no gráfico, na tabela a gente fez menos, né? Aqui no gráfico tem mais. Quantidades que eu vou pedir são essas aqui. E aqui estão os custos que eu tenho. Então eu fui aqui, ó, aqui eu coloquei a tabelinha de novo, simulando estas quantidades. Quando eu simulei essas quantidades, ó, então vamos lá. Para 100, o meu custo de manutenção, ó, tá azul porque a linha é azul. Foi esse aqui, 150.
Quando eu pedi 100, o meu custo de pedido foi 600. Então, para 100, o custo de pedido é 600. Está aqui. Sendo assim, a soma dos dois, em verde, é o meu custo total. É os 150 daqui, mais os 600 daqui, dá um custo total de 750. Certo? E assim por diante, para todas as quantidades. Então, o que a gente observa aqui? Em azul, o custo de manutenção, ele se comportou de forma crescente, ou seja, à medida que eu peço quantidades maiores, o custo de manutenção aumenta. Não é isso que a gente tinha falado? Ó, se eu pedir mais, o meu estoque cresce e o custo para eu manter ele cresce. Tá certo? Mas, à medida que eu peço quantidade maior, o que acontece com o custo de pedido? Ele diminui, tá certo? Por quê? Se eu peço maiores quantidades, quer dizer que eu vou fazer menos pedidos ao longo do ano, então eu vou gastar menos com pedidos. Lembrando, custo de pedido é o custo administrativo mais de frete. Muito bem. Ou seja, a junção desses dois custos vai nos levar a um custo total, que é esse verde aqui, e o que acontece aqui com esse custo total? Vejam, ele veio descendo, 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 chegou num mínimo e a partir daqui o que aconteceu com ele? Ele voltou a subir, mais discretamente, mas ele voltou a subir. Então vejam, deixa eu apagar um pouco aqui. Tá aí. É, à medida que eu peço mais, o meu custo total vem diminuindo, tem um mínimo e volta a subir. Então, baseado na teoria do lote econômico de compras, o leque, eu tenho uma quantidade ideal a ser comprada, que lembra lá, ó, é 200. Por quê? Se eu comprar menos do que 200, o meu custo total aumenta. Se eu comprar mais do que 200 em 200 ao longo do ano, o meu custo total também aumenta. Então, essa é a quantidade ideal. É o lote econômico de compras. E esse cara, aí deixa eu apagar de novo para vocês enxergarem aqui. Ele ocorre, ele acontece quando, aqui, eu mudei, ó, quando as duas curvas se encontram aqui, ó, né, ó, aqui no meio aqui, circulado, onde elas se encontram é exatamente o ponto onde o lote econômico acontece. Tá certo? Bom, para isso, a gente chegou no lote econômico simulando valores, né? Eu chutei lá. Mas e se não for 200, for 201? Eu não sei, porque eu não testei 201. E se for 199? Eu não sei, porque eu não testei 199. Então, a forma que a gente determina o lote econômico de compras não é daquele jeito, né, que a gente fez aqui. Deixa eu voltar lá. Ó, a gente foi simulando valores aqui. Não vou fazer isso. Eu consigo, baseado nisso, já que eu vi que o lote econômico de compras ele acontece quando as duas curvas se cruzam, ou seja, ele acontece quando o custo de manutenção total ao longo do ano é igual ao custo de pedido. Tá certo? Não é isso? Aqui ó, é o ponto onde eles se cruzam. Onde eles se cruzam é o leque. Ou seja, e onde eles se cruzam é onde eles são iguais. Então eu posso dizer que o lote econômico vai acontecer quando o custo de manutenção e o custo de pedido forem iguais. Tá certo? Então vou fazer isso matematicamente. Por quê? Como que eu descrevo o custo de manutenção total ao longo do ano? É a nossa formulazinha lá, né? Tá aqui.
E como eu descrevo o custo de pedido ao longo do ano? A outra formulazinha lá. E eu estou dizendo que o lote econômico de compras acontece quando um é igual ao outro, que é esse nosso ponto aqui. Baseado nisso, eu posso fazer uma jogada matemática aí. Para o quê? Ó, o lote econômico acontece quando os dois são iguais. O lote econômico é o quê? A quantidade que eu quero comprar, né? Só que vai ser a quantidade ideal, econômica, que vai me levar a menores custos. Então, essa quantidade que eu quero comprar acontece quando os dois são iguais. E onde está a quantidade que eu quero comprar nas fórmulas? Aqui, né? É o QC. Então, o QC vai ser meu lote econômico. Eu não sei qual que é. A quantidade que eu quero comprar é a quantidade ideal, que é o lote econômico. Muito bem, o QC está aqui e o QC está aqui. Já que isso aqui virou uma formulazinha matemática, uma coisa é igual a outra, e eu quero saber qual que é o valor desse QC, o que eu vou fazer aqui matematicamente? Eu vou vir nessas fórmulas e brincar com a matemática aqui para eu isolar o valor do QC, né? Isolar o QC de um dos lados dessa igualdade. Como que eu vou fazer isso? Bom, ó, primeiro aqui, então eu quero isolar o QC. O que está trabalhando eu isolar esse QC desse lado da igualdade? Ó, esse 2 aqui, né? Ele está dividindo o QC. Como que eu faço para tirar esse 2 dividindo o QC daqui? Ah, eu vou mandar ele para o outro lado da igualdade, só que como aqui ele está dividindo, ele vai vir para cá multiplicando, tá certo? Mas eu tenho outro QC aqui. Eu quero isolar ele. Então eu vou mandar esse QC para o outro lado da igualdade para ele se juntar com aquele QC de lá. Tudo certo? Como que vai ficar isso matematicamente? Ó, então aqui, que eu fiz? Ó, o 2 veio para cá, ó, o 2 aqui, e esse QC foi para o outro lado. Coloquei ele aqui. Tá certo? Estou usando a matemática aí para eu isolar o QC, porque se eu isolar o QC e o QC representar meu lote econômico, eu vou saber quanto que é meu lote econômico, sem precisar simular. O que a gente fez lá é simulação, como eu disse. Chegou no 200, mas e se for 201? E se for 199? Eu não testei, né? Então eu não vou chegar nele simulando. Eu quero fazer isso matematicamente. Então vamos lá. Bom, para eu que estou querendo isolar, esquecer. Quem que está ainda atrapalhando aqui? O CM está aqui, né? E esse CM está multiplicando os dois QCs. Então, para eu tirar ele daqui e ele parar de me atrapalhar, se ele está desse lado da igualdade multiplicando, eu vou enviar ele para o outro lado da igualdade dividindo. Então, eu fiz isso. Tirei ele daqui, mandei ele para cá dividindo. Está aqui, ó. Certo? Aí o que aconteceu? Ficou lá QC e QC. Quase isolei. Eu isolei. Só que eu tenho dois. Como que eu represento matematicamente uma coisa vezes ela mesma? Não é duas vezes ela, né? É ela vezes ela mesma. O que que representa ela vezes ela mesma? Eu elevar ao quadrado. Então, QC vezes QC é a mesma coisa que QC ao quadrado. Tá certo? Bom, mas ainda não está isolado o QC. Agora eu fiquei com o expoente aqui, o A ao quadrado desse lado da igualdade. Eu não quero ele aí, porque eu quero descobrir o QC, não o QC ao quadrado. E para eu tirar esse expoente do QC, se ele está desse lado da igualdade como potência, para eu tirar ele daqui, eu envio ele para o outro lado da igualdade como qual que é a operação oposta à potenciação? A radiciação. Então, eu envio para o outro lado da igualdade como uma raiz. Agora eu isolei o QC. E vejam, eu estou fazendo tudo isso para determinar a quantidade ideal que eu disse aqui, que acontece quando as duas coisas são iguais. Logo, o QC é igual a isso aqui, e esse QC ele está representando o meu lote econômico de compras. Ou seja,
fiz tudo isso para a gente chegar aqui, ó. Para eu determinar o lote econômico de compras, eu não vou simular valores. Cada item eu vou ter custos diferentes, demandas diferentes ao longo do ano, etc. Para eu determinar o lote econômico de compras, eu só vou vir aqui e aplicar essa formulazinha aqui, simples. Não tem que fazer tudo aquilo lá e ficar simulando. Tudo bem? Vamos aplicar então para aquele nosso exemplo. Ó. Peguei então a fórmula que a gente chegou e apliquei para o nosso exemplo. Qual que era o custo de pedido? Lembra lá? 15. A demanda anual era 4.000 vezes 2, que já está aqui na fórmula, dividido pelo custo de manutenção. Qual que era o custo de manutenção? 3. Resolvendo tudo isso, eu chego em 200 unidades, que foi exatamente o que a gente simulou, né? Mas a simulação não garante que a gente chega no valor do lote econômico de compras. Aquilo foi só para a gente compreender. Como que eu chego no lote econômico de compras? Compras, aplicando esta fórmula. Então é isso, certo? A teoria do lote econômico de compras vai me dizer qual seria a quantidade ideal para eu comprar a cada pedido, de modo a gastar o mínimo ao longo do ano. Aí tá lá, né? Ó, peguei a fórmula do custo total, que é o que estava na tabela, ó, apliquei aqui, agora tá, né? O estoque de segurança é zero, a gente nem usou ele, não mencionou ele. Ou seja, para esse lote econômico de compras, para o lote econômico de compras, nesse caso que é 200, o meu custo total ao longo do ano para administrar esse estoque é de 600, igual estava lá na tabelinha. Tudo bem? Mas o grande fator aqui é, vocês estão pensando, mas para que a tabelinha? A tabelinha foi para a gente entender, tudo bem? Entender toda essa ideia do lote econômico de compras. Mas para eu determinar ele, eu vou usar isso aqui, chego no lote econômico de compras, tendo o valor dele, eu consigo definir o meu custo total aplicando isso aqui. De modo a quantidade comprada, QC, é o que? O lote econômico, né? Então aqui na fórmula, lá, o QC eu substituí pelo lote econômico 200. Aqui o QC eu substituí pelo lote econômico 200. Tudo certo? É isso então. Essa é a nossa aula de hoje do lote econômico de compras. Então a gente fechou o ciclo aí para a gente conseguir administrar nosso estoque, né? Entendemos os custos, organizamos os estoques, entendemos os custos lá com os custos de estoque, organizamos nosso estoque com a curva ABC, a classificação ABC. Depois, determinamos o estoque de segurança, aquela quantidade que vai me proteger, associado ao momento que eu tenho que pedir mais para que não falte peça no meu estoque. E agora, já que eu sei o momento de pedir mais, agora eu vou pedir e eu sei quanto pedir que vai me levar a um menor custo ao longo do tempo, ao longo de um ano. Tudo certo? É isso então. Só para finalizar, essa ideia do lote econômico de compras, ela também foi expandida, né? E a gente usa, pode-se usar também para determinar o lote econômico de fabricação. Então, pensando na produção, eu uso exatamente essa ideia. Qual que seria o tamanho ideal de lote para eu produzir desse produto? A ideia é exatamente a mesma. A única coisa é que o custo de pedido, lembra lá, CP, eu não tenho pedido quando eu produzo, mas eu tenho o custo de fazer o setup num equipamento. Então eu posso usar essa ideia do lote econômico de compras exatamente da mesma forma, mas para determinar o lote econômico de fabricação. A única coisa, ao invés de custo de pedido, eu tenho que determinar o custo de preparação, o custo de setup, que é o tempo que o equipamento vai ficar parado para eu ajustar ele, trocar, mexer em tudo. Eu tenho um custo por isso, né? O equipamento parado não está produzindo. Então, eu substituo o custo de pedido pelo custo de setup e eu consigo aplicar a mesma ideia para determinar o lote econômico de fabricação. Tá certo? É isso então. Nossa aula foi essa. Como vocês sabem, todo o nosso conteúdo está baseado aí
no nosso livro, Fundamentos para a Gestão da Produção, que você encontra disponível lá no nosso site. E além dele, temos um livro específico aí que trata, se aprofunda nas questões da manufatura enxuta no Lean Manufacturing. Ok? É isso. Obrigado. Eu sou o Ivan e até mais.